Boa noite. Live de hoje é uma live muito importante para todos nós. Guardar alguns minutos para o pessoal ir entrando. Nossa convidada é uma pessoa muito especial. A gente vai recebê-la com muito carinho. Vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem? Só para... Ok. Sejam muito bem-vindos todos. Se vocês puderem estar convidando outras pessoas para estarem participando da live, tá replicando a live, seria muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se a nossa convidada já está na sala. Tá sim, vou convidá-la. A gente vai começar com quem está chegando e aos pouquinhos a gente vai interagindo. Alô? Oi, Tudo bom? tudo bem, Walter? Boa noite. Você me vê? Tô te vendo agora. Antes estava escurinho, Me, mas ou, me ouve? tranquilo. E eu? Então tá bom. Tranquilo também. Deixa eu só acertar aqui. Como é que você tá? Tá chovendo aí? Não, muito calor, umidade super alta. Hoje, É. pelos noticiários, o ar tá um pouquinho fumaçado de novo, mas não tanto quanto antes. Mas muito quente mesmo. Você tá. Fala para quem não sabe onde você tá. Onde você tá? Fala pra gente. Eu tô em Manaus, né? Eu tô em Manaus, a cidade com a maior população indígena do Brasil, segundo o último censo. Aqui na capital do estado do Amazonas, que é território indígena, como todo o resto do Brasil. Eu estou aqui falando do Sem dúvida. Tarumã, que é um bairro bem distante do centro, mas em casa, né, também. E é isso. Dani, eu já aproveito que você está com a palavra. Eu peço para você. Só um minutinho que está dando aqui. Deixa eu só. Eu tô com. Aqui no computador também está dando eco aqui. Só um minutinho. Fala para mim, se você já quiser, já te deixo com a palavra para você estar se apresentando. Beleza. Bom, gente, o Ikabil Soat, que na língua munduruku significa boa noite, Obuté Daniele, eu sou a Daniele, me chamo Daniele, e Chipá. Chipá é obrigado, né? Chipá buré. Quando a gente chama alguém de buré, a gente considera aquela pessoa como amigo. Ontem mesmo a gente estava num debate bem importante, que era o debate potências, e a gente estava falando sobre a importância de iniciar qualquer tipo de debate nas nossas línguas, né? Que nós fomos aí sequestrados de diferentes maneiras, né? Do direito de falar as nossas línguas, de poder pensar nas nossas línguas. E eu sou uma mulher amazonense, eu nasci em Manaus. Eu sou filha de uma mulher indígena Munduruku, que é do território Quatá Laranjal. Quatá Laranjal é meu território ancestral. Juntamente com um homem que a gente chama de Pariwat, que é um branco. Para esse Estado-nação que a gente considera, né? Eu sou o resultado das coisas inconstitucionais. É assim que o Estado trabalha com coisas que ele não consegue explicar, né? Que ele não dá justificativa. E é bem interessante marcar esse lugar.
Quando a gente estava conversando, Walter, pensando no marco temporal, o marco temporal representa, né, a construção desse Estado-nação e de todo o processo de constitucionalidade e inconstitucionalidade que ele nos sujeita. Nesse momento eu estou em Manaus, eu nasci aqui, mas eu moro e trabalho em Humaitá, que é o interior do Amazonas, fica no extremo sul do Amazonas. Eu trabalho numa universidade, a Universidade Federal do Amazonas, num instituto que é chamado de IEAA. Lá eu trabalho com o curso de letras, minha graduação, minha especialização em letras. E também, nesse momento, eu sou doutoranda da Federal do Mato Grosso do Sul, também em letras. Então, é nesse campo aí que eu circulo. Além disso, um ponto bem específico é que eu faço parte do movimento dos estudantes indígenas do Amazonas, o MEIAN. Inclusive, já dou aí um alô, que eu estou vendo uma galera aí, meus parentes, né, são os meus reflexos. É neles que eu me sustento, é neles que eu me apoio. E também eu me articulo nacionalmente com um grupo de mulheres, que é o Mulherio das Letras Indígenas, que é um grupo de mulheres que percebeu que a literatura é um caminho para curar dores, para expressar suas angústias, fazer questionamentos, suas críticas. E é mais ou menos isso, Walter. Cada região tem formas diferentes de se articular, né? De se organizar. Então, a gente se organiza em diferentes segmentos. No movimento indígena do Amazonas, com essa incidência, eu faço parte do MEIAN, que é o movimento dos estudantes indígenas, mas nem por isso a gente deixa de estar agregado a outros, né? A PIAN, a Maquiraeta, a Alforeia, que hoje está comemorando aí uma grande vitória no Amped aqui no Amazonas. E é dessa maneira. Mas também sou professora. E aí eu sou sindicalizada pelo ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Universidades Federais, Estaduais, dos IFES. Então, a depender da circunstância, né, a gente se localiza aí nesses lugares de sujeitos. É mais ou menos dessa maneira. E aí a gente vamos desenrolando, né, para ver o que a gente consegue entender. Eu queria dizer que eu estou aqui, não vai dar para vocês olharem, mas eu estou usando um brinco de açaí, tá bom? Eu quero muito falar sobre isso. Eu também estou usando um colar, né, que é das mulheres da Associação das Mulheres Indígenas Sateremaué, e eu estou tentando marcar aqui esse lugar. E ali atrás eu tenho uma bandeira do Che Guevara, que eu ganhei de presente do meu companheiro Leonardo, professor de matemática de onde eu trabalho. Mais ou menos tentando, através dessa tela, desse processo sintético aqui, né, tentar criar um certo vínculo entre a gente e todos aqueles que estão aí contribuindo conosco nesse espaço criativo, nesse espaço de escuta e de muita afetividade. Acho que é mais ou menos isso. Caramba, que início já lindo! Um início já muito potente, mostra o quão profícua vai ser Olha, essa live. tá falando Gostei, Como? é Como? o que me deu a bandeira, tá falando. Tô aqui, ficou linda nessa sala. Obrigada, Léo. Eu tenho meus quadrinhos aqui, eu tenho o Marx aqui, o Eu Lenin, tô vendo. ali eu tenho, é que eu não vou virar aqui, mas tem o Lenin, tem o Trotsky, tem o Guevara também, então. São inspirações, né? Mais que isso, né? São faróis, né? Dani, primeiramente quero agradecer enormemente assim, a sua presença aqui conosco. Eu acho que eu já fiz já bastante algumas lives já com bastante gente diferente. Eu tenho procurado trazer pessoas diferentes para estar explorando temas diferentes, né? E dar conta de toda essa complexidade humana que a gente tem a explorar e a pensar e quem sabe, né, a partir disso não ter respostas, mas ter perguntas, né? Eu acho que as perguntas elas são muito mais importantes do que as respostas, porque é através das perguntas que a gente consegue ouvir o outro, né? Porque quando eu pergunto tem uma resposta, quando tem a resposta tem uma nova pergunta e assim a gente vai avançando.
Neruda disse, né, que a fome, a cruz e a espada foram dizimando as populações indígenas, né? E Neruda não usou povos originários porque, né, seria um anacronismo a gente pensar, né? Isso é um debate que se estendeu de uma década, 2 décadas para cá. E eu acho que essas três grandes formas de poder, né, a fome, a fome não é uma forma de poder, mas ela é o resultado de um poder desumano. Então, a fome, a cruz e a espada, né, e a gente poderia acrescentar as doenças e tudo mais, foram fazendo com que os povos originários, os povos que aqui habitavam, foram pouco a pouco, né, por toda a América, né, desde a América do Norte, né, e lá a dizimação foi quase que completa. A América Espanhola, que foi de uma violência brutal, e a América Portuguesa, que não deixou nada a desejar, né, foi também foi e continua sendo, né, de uma brutalidade poucas vezes vista na história da humanidade, né? E esse povo, que sempre foi um povo, esses povos, né? E aí eu acho importante você demarcar território, então, a sua etnia, se eu não me, se a minha cola não tá errada, ela tem um tronco, né, linguístico do Tupi, é um povo da região do Vale do Tapajós. Me corrija se eu estiver errado, tá? Tudo aqui para mim é tudo muito novo. Estou aqui para aprender. E nós, dos povos originários, são muitos esses povos, né? E que simplesmente foram vistos como um povo menor, povos que eram considerados dignos de serem colonizados, né? Então, a espada do colonizador e tudo que ele trouxe veio junto com as embarcações que por aqui chegaram. E essa discussão perfaz aí já 500 anos. A população originária que aqui vivia foi reduzida brutalmente. E agora a gente vai usar essa questão, mas ela é muito mais complexa que isso, que é a questão do marco temporal, né? Tudo isso vem à tona por causa dessa excrescência, vamos assim dizer, chamada marco temporal, né? A PL 490, o julgamento também de uma ação em Santa Catarina. E eu vou te perguntar, começar essa fala que a gente tem aí a agregar muito, depois eu vou, se tiver tempo, eu queria saber um pouquinho mais de detalhes pessoais, não seu, mas do seu povo, da sua etnia. Mas acho que a gente pode começar falando desse assunto já tão espinhoso, tão revoltante, né? Eu ainda falava ontem, né, quando eu divulguei a live, um camarada falou assim, um debate mais que necessário. Eu falei, nós também temos as nossas faixas de Gaza, né? Só que aqui, no caso, é uma faixa de Gaza que já tem 500 anos, né? Então, eu te dou a palavra para a gente começar falando dessa excrescência, que é resultado específico de um retrocesso histórico brutal, não que tivesse tido um grande avanço. E quando a gente fala retrocesso, dá a impressão que a gente estava lá na frente, né? Mas, querendo ou não, a Constituição de 88 trouxe alguns pré-requisitos que eram importantes e que, nos últimos 20 anos, um processo
sobretudo dos últimos governos para cá, de Michel Temer e depois do genocida que nos governou aí, nos desgovernou por 4 anos, teve um avanço brutal, né, da extrema-direita, mas não que já não tivesse esse avanço na vida real, nas fileiras, porque a gente está falando de agronegócio, a gente está falando de garimpo ilegal, a gente está falando de grilagem de terra, a gente está falando de assassinatos no campo, a gente está falando de muita coisa que perpassa tudo isso, e que os povos originários estão ali no meio desse fogo brutal contra essa violência que é praticada contra esses verdadeiros habitantes dessa terra. Né? Não que nós não sejamos verdadeiros habitantes, mas vocês aqui estavam. Né? Nós somos o homem branco, foi o colonizador. Então, eu queria que você começasse por esse assunto, que é tão espinhoso, tão problemático e que diz muito de tudo que nós estamos vivendo, dos avanços e retrocessos. Beleza, maravilha. Walter, eu queria muito agradecer esse espaço de construção. Acho que você, assim como vários outros, são canais importantes para que a gente consiga democratizar, consiga socializar, né, assuntos que parecem que estão tão populares e, na verdade, não. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai começar essa conversa? Primeiro, eu acho que é importante falar que se eu estou aqui hoje, é porque eu sou o resultado de um grande processo de resistências. E que a minha geração, ela tem algumas responsabilidades, ela tem algumas oportunidades e ela tem papéis também que precisam, né? A gente quase não tem escolha, a gente não tem escolha. Eu sempre falo sobre isso. Eu gostaria de estar fazendo outras coisas, né? Eu gostaria de estar curtindo, fazendo, discutindo, postando coisas mais coloridas, mais divertidas, né? Às vezes as pessoas questionam isso, né? Nossa, seus espaços são sempre espaços políticos? Não há escolha, porque eu sou um corpo-território. Eu sou um corpo-território, eu sou um corpo político, e eu tenho consciência desse processo. Não houve outra possibilidade, não houve, nunca houve nenhuma outra possibilidade que não estado de exceção, estado de racismo e a condição de genocídio. Nenhum governo, nenhuma perspectiva de Estado, desde o momento do contato, né, do dito contato, dos processos de invasões, nós não experimentamos nenhuma outra forma que não fosse do racismo e da violência, com altas intensidades e baixas intensidades, mas a gente nunca viveu processos diferentes desse. E essa questão do marco temporal, né, ela vem como uma maior representatividade desses processos de violência para esse momento em que nós estamos. Mas eles fazendo um retrospecto sobre tudo que o Estado propõe, desde quando a bula papal foi utilizada para atestar que nós tínhamos alma e que nós havíamos condições de convivência com a sociedade, tentando classificar numa relação entre civilizados e selvagens, desde então o Estado vem desenvolvendo, criando leis, criando constituições e artífices para que a gente seja rotulado, enquadrado, colocado em circunstâncias, né, que não são aquelas que nos dão direito de existir. O marco temporal, nesse momento, é uma das grandes e maiores violações, porque diz o tempo da nossa existência, porque tenta criar uma nova gênese, assim como pensamentos cristãos, né, conceitos cristãos, tentam impor o surgimento estanque da humanidade. Dessa mesma maneira, o marco temporal é uma violência legalizada que tenta dizer em que momento nós surgimos. E aí eu vou tentar fazer um paralelo entre isso e a história do meu povo, o povo Munduruku, por exemplo. Nós, o povo Munduruku, sempre estivemos aqui, mas
os conhecimentos hegemônicos e aqueles que tentam universalizar a existência de todos marcam uma data de aparecimento do nosso povo. Somente em um determinado momento, quando um historiador, alguém que estava nomeando e descobrindo, entre aspas, a Amazônia, esbarrou com o Munduruku, a partir daquele momento, o povo Munduruku entra para a história colonizadora, como se nós não existíssemos antes. E isso foi feito com cada povo a seu tempo e nas suas circunstâncias. O povo Munduruku ocupava uma região chamada de Mundurucânia, que cobria o Tapajós, o Amazonas e o Mato Grosso. Mas quem disse esses nomes, quem inventou essas barreiras, quem criou esses processos de divisão, não foi o povo, foram os processos de colonização. E esses diferentes processos falam que nós fizemos migrações, nos chamam de povos autóctones, nos chamam de nômades, criam várias circunstâncias para tentar classificar e dizer como que se davam os nossos processos de relações com o meio. E uma desses diferentes processos de violência foi a fixação dos povos. Né? Os povos eles foram obrigados a se tornar povos fixos e criar certas relações com o Estado para que houvesse possibilidade de existência. E é isso que acontece com as minhas gerações anteriores, os meus ancestrais. Eles se fixam no Rio Madeira, onde hoje é o território, a terra indígena Quatá Laranjal. Então, eu sou a primeira geração do meu povo que nasce fora do seu território. A minha mãe nasce no Quatá Laranjal, a minha avó nasce no Quatá Laranjal, a minha bisavó nasce no Quatá Laranjal e a minha tataravó vem do Tapajós, né? E ela passa por esse processo de fixação. Por vários motivos que não dá para a gente dialogar nesse momento, mas minha mãe saiu do território Quatá Laranjal e não foi um processo de escolha. Ela não escolheu sair do seu território. Houve um processo de violência abrupta no qual minha mãe sai do Quatá Laranjal e aí eu nasço em Manaus. Eu não nasço no Quatá Laranjal, eu nasço aqui em Manaus, que também é território indígena. Mas pensando no marco temporal, o marco temporal faz exatamente isso. Ele inverte a lógica, ele tenta inverter a lógica da nossa existência e ele tenta apagar todos esses diferentes processos de violência e esses diferentes processos de sequestro daquilo que somos. Então, imagine só, o marco temporal vem dizer quando nós surgimos, assim como a história colonizadora costuma fazer. O marco temporal vem dizer quem somos, como devemos ser. O marco temporal questiona documentos, papéis. Ele questiona documentos que só funcionam na lógica do pensamento ocidental colonizador. Mas ele desconsidera uma série de outras formas de lógicas de pensamento e de escritas. Porque todas as outras são consideradas como menores, como selvagens, né? Como não possíveis de capacidade intelectual. Por isso precisam de uma tutela, precisam ser tuteladas, precisam ter um apadrinhamento. E tudo isso, Walter, e aí eu vou tentar dialogar contigo, porque eu te sigo por causa disso, tudo isso também tem a ver com o povo trabalhador. A mesma perspectiva de povo selvagem, de povo imundo, de povo preguiçoso, de favorecimento e de benefício das classes dominantes, elas são agregadas aos trabalhadores, aos proletariados, na mesma perspectiva dos povos indígenas. Mesmo que os povos indígenas não sejam nem sequer reconhecidos como um povo trabalhador, como um povo proletariado, porque existe toda uma perspectiva, uma CLT, que diz quem é trabalhador e quem não é trabalhador. Então, é mais ou menos nessa lógica que o marco temporal trabalha. E por que é importante falar sobre o marco temporal nesse momento? Porque o marco temporal é uma oportunidade para que a gente consiga fazer esse retrospecto, né, desses diferentes processos, porque como o nosso tempo de vida é curto, a maioria das pessoas é estruturalmente preparada para compreender apenas aquilo que está ao seu redor. E não com profundidade, porque a gente não é ensinado a fazer análise de conjuntura. Então, esses debates, falar do marco temporal, você fala desde o processo de colonização, desde o processo dos nossos sequestros. Né? Então, é mais ou menos
nessa linha de pensamento. E o que acontece? Quem inventa o marco temporal é o direito constitucional. Em nenhum momento os povos indígenas falaram sobre essa possibilidade de marco. E falar do marco temporal também nos dá uma possibilidade de rever e de propor diálogos onde os processos de linguagem, que são os mais violentos para a gente, porque nós fomos sequestrados das nossas linguagens, eles possam ser ressignificados. Então, hoje, é interessante a gente ressignificar, por exemplo, fronteira. Né? As noções de fronteiras. A gente vive num país que a gente chama de Brasil, mas que durante muito tempo os povos consideravam esse local como Pindorama. Então, a gente precisa ressignificar o Pindorama. Além disso, a gente faz parte de um complexo que os colonizadores chamaram de Américas, né? E nos dividiram em América Latina, América Central, América do Norte. E a gente hoje faz uma ressignificação, dialogando com os diferentes povos, de que talvez seja mais interessante que a gente reivindique esse espaço como Abya-Yala. Porque a Abya-Yala remete a uma mulher, remete a uma relação com a terra, ressignifica algumas relações que nós estamos aí nesse processo de retomada. E muitos outros critérios voltados à linguagem. E um deles foi comentado aqui por alguém que está acompanhando, eu adorei, que é a questão de indígenas, né? A própria palavra indígena... Deixa eu só pegar um gancho, é o Vozes em Luto, até fazer a pergunta dele, você tocou aqui. Vi um debate entre latinos sobre o uso do termo indígenas, como um apagamento individual de línguas, culturas próprias de cada povo e etc. O que acham? Desculpa Isso, eu gostei, te interromper. Eu gostei muito desse comentário, né? Porque também entra nesse processo de ressignificação das linguagens. É um processo de respeito de cada local, de cada grupo e de cada segmento. Como a gente dialoga com o segmento do Pindorama, a gente entende que entre diversos vocabulários que foram nos impostos, um deles, né, que é indígenas e povos originários, sobretudo na sua conjuntura plural, são vocabulários que começam a nos ressignificar, começam a nos representar. Eles são importantes, a gente defende o uso, não é o mesmo debate que se faz, por exemplo, na Austrália, tá? São debates diferentes. Não é o mesmo debate que se faz em alguns lugares de Abya-Yala, mas é um debate que a gente faz no Brasil. Hoje a gente luta e reivindica o uso da palavra indígenas, no plural, e povos originários. Mas, se você perceber, existe um grande movimento, principalmente nas redes sociais, em que a gente usa o nosso primeiro nome e a gente usa o nome do nosso povo. Embora pelo menos eu, não tenha no meu nome de cartório o nome Munduruku. O meu nome é Daniele Gonzaga de Brito. Esse é o meu nome, né? Esse é o meu nome. Mas em todo e qualquer lugar onde eu tento territorializar, eu utilizo Daniele Munduruku. Porque quando eu uso Daniele Munduruku, eu apareço. Mas junto comigo aparece todo o histórico do meu povo, principalmente minha mãe, que passou por grandes processos de silenciamento e de violência. E que durante muito tempo teve muita cautela sobre esse lugar de ser uma mulher indígena. Então, quando eu me coloco enquanto Daniele Munduruku, quando eu falo com meus parentes, né? Quando eu chamo Abraão, é o primeiro nome. Mas quem é esse Abraão que eu estou chamando? Quem é esse Erimá que eu estou chamando? Quem é essa Wanda que eu estou chamando? Né? Quem é essa pessoa que eu chamo? É uma pessoa que vem carregada da história do seu povo. Então, a gente fala Abraão Marubo, a gente fala o Erimá Saterimaué, a gente fala o Estélio Munduruku, a gente fala a Isabel Munduruku, né? A gente tenta utilizar a Wanda Witoto, porque nesse momento a gente precisa ressignificar e oportunizar aos nossos povos visibilidade. Mas é interessante também que quando a gente fala o nosso povo, nós somos povos diferentes. Nós não somos povos iguais. Nós somos povos que têm circunstâncias de processos de colonização, de historicização completamente diferentes. Isso a gente chama de cosmogonias, porque são a experiência
que nós temos com o nosso meio. O meu povo, por exemplo, aqui do Amazonas, embora seja Munduruku, não tem as mesmas características de interferências coloniais que os povos Munduruku do Tapajós possuem. Não é a mesma relação que os povos Munduruku do Mato Grosso possuem. E não é a mesma relação que outros povos Munduruku que não estão vinculados a um território demarcado possuem. Mas isso não nos diminui e não nos coloca em circunstâncias maiores ou menores em relação à história do nosso povo. A mesma coisa vai acontecer com diversos povos. Então, a palavra indígena, ela vem marcada dessa pluralidade, né? Como diz Ailton Krenak, nós somos sujeitos de constelação. Nesse momento que eu falo, e eu tento repetir isso em diversos espaços que eu tento territorializar, eu não estou sozinha. Por trás de mim existe uma sequência de outras vozes, e principalmente de vozes de mulheres, porque a minha relação com o povo Munduruku se dá numa matriz matriarcal. Minha mãe é Munduruku, minha avó é Munduruku, minha bisavó é Munduruku e minha tataravó é Munduruku. Nesse processo, umas ou outras tiveram contatos com o Pariwat, que são os não indígenas, que são os processos das consequências da colonização, do Estatuto do Índio, do Estatuto da Terra e de certas outras relações que acontecem. Então, o marco temporal, quando ele se impõe, ele silencia todo esse processo. Ele aniquila toda esses atropelamentos, né? Essas fraturas que nós temos. Ele tenta criar um espaço limpo, né, puro. Ele exige uma pureza. Ele exige uma pureza indígena, ele exige uma pureza de linguagem, ele exige uma pureza territorial. E, além disso, ele inverte a lógica. Quem passa a ser o colonizador são os povos indígenas, são os povos originários. E quem passa a ser o dono da terra são aqueles que nos oprimiram, que nos colocaram em circunstâncias assimétricas. Além disso, ele parte na lógica de pensamento ocidentalizado, onde o papel vale mais do que a oralidade, vale mais do que as interpretações do meio, vale mais do que as suas relações, né, com o clima, com o tempo. Então, são relações de poder assimétricas. Além disso, ele desconsidera toda a contribuição dos povos originários para isso que nós temos hoje, né? Porque antes, né, o João Paulo Barreto, que é o nosso primeiro doutor tucano do curso de antropologia aqui da nossa universidade, que muito nos orgulha, inclusive é o idealizador do Centro de Medicina Indígena aqui em Manaus, ele fala muito isso, que a própria antropologia, né, a própria ciência hegemônica aponta que a existência dos povos indígenas ela é demarcada há mais de 15 mil anos. Isso é tão significativo e nos interessa tanto, porque então nós estamos resistindo há tanto tempo, nós temos as nossas tecnologias, nós temos os nossos saberes, e todo esse tempo nós estamos aí produzindo. E o marco temporal quer dizer que nós estamos aí, a partir de 1988, desconsiderando todos esses processos. A própria floresta amazônica, ela é uma construção do homem. Ela é um desenvolvimento do homem da terra, dos povos originários que aqui habitavam. A terra preta é uma tecnologia dos povos indígenas. A alimentação que nós temos é uma tecnologia dos povos indígenas. Toda a relação que nós temos, principalmente aqui no Amazonas, e aí eu não estou negando nenhuma outra região do Brasil, né, de Pindorama, eu falo daqui porque eu tenho mais propriedade, tudo, os nossos nomes, os nossos vocabulários, nosso alimento, a forma como nós vivemos, tudo é herança e resultado de uma tecnologia daqueles povos que aqui habitavam. E o marco temporal vem dizer que a gente só existe a partir de 1888, e se tiver um papel que prove e que justifique, né? Então, são essas questões que a gente tenta debater, tenta dialogar e criar percursos, né, para que a gente consiga espaços, né, para que nossas vozes consigam ecoar, né, se somar a essa luta, a esses processos.
O marco temporal tenta criar uma nova faixa de Gaza. Né? O marco temporal tenta dizer e restringir aonde a gente deve ir e como a gente deve viver e de que maneira, o que cultivar, né? Monocultura também é uma outra palavra que não nos interessa. Nos interessa reflorestamento, nos interessa pluricultura. É uma série de situações. Acho que, Walter, a gente podia falar assim a noite toda. Rapaz, e não dá nem vontade de perguntar. Eu acho que a gente tem alguns assuntos aí que podemos extrair de tanta riqueza na sua fala. O marco temporal, na verdade, é tão somente a sanha do capital, né, assim como em Gaza, né, agora eles querem a limpeza étnica daquele povo, eles querem o genocídio, o epistemicídio e fazer daquela região lá uma praia para turistas ou para israelenses, né? E não importa que naquela praia vai estar coberta de sangue, como o Brasil é coberto de sangue, né? O Brasil é a terra brasileira, né? Essa disponibilização ocidentalizada, geográfica e política, ela é uma terra de sangue. E é engraçado como nós, ao não entendermos isso, né, na verdade nós entendemos, a lógica do capital é uma outra lógica, é a lógica da dominação e do bem fazer para poucos. Né? Você bem colocou a questão do povo originário como parte de um processo de opressão dentre tantas opressões. Só que no caso específico do Brasil e das Américas, né, não há como não pensar o que foi feito e o que é feito e o que pretende ainda se fazer contra os povos originários. Genocídio, epistemicídio, né, ou seja, não me importa né, o Brasil era para ter aprendizado de tupi nas escolas, né? Só para a gente pensar em termos, de uma maneira bem grosseira, mas o quanto de cultura que nós perdemos, que nós eliminamos, que nós destruímos, né? E vem a visão do ocidentalizado querer impor o seu modelo. Mas mais que isso, aí né, em específico, né, nessa região que você está, o capital tem uma vontade, e já existe, né? O capital tem uma vontade imensa de exterminar de vez. É pesado falar isso, mas é verdade. O capital tem uma vontade de exterminar de vez qualquer obstáculo ao capital para que possa dominar essa região e toda a sua riqueza. Né? Nós estamos falando de indústrias farmacêuticas, nós estamos falando de indústrias de cosméticos, nós estamos falando do agro, nós estamos falando de tudo que os grandes grupos corporativos, e tanto do agro como de outros setores da indústria, pretendem fazer, né? Como fizeram na Europa, como fizeram na América do Norte. A América do Norte é o maior exemplo disso, né? Extermínio completo dos povos originários, né? Então, evidentemente que isso não é possível de ser feito de uma maneira tão fácil, né? Por isso que a guerra de Israel agora contra o povo palestino, na verdade não é uma guerra, é um genocídio, nos choca tanto porque eles estão fazendo algo que, assim, até para a lógica do capital é tão desumano, né? Em 15 dias você bombardear consequentemente uma população civil, assim, sem trégua nenhuma, eliminando os civis, porque não está fazendo outra coisa senão eliminar os civis, né?
O mesmo querem fazer com os povos originários, já fizeram, né? Se a gente pegar a quantidade de habitantes que aqui viviam para a quantidade que hoje existem, assim, desproporcional a qualquer lógica humana, de qualquer pensamento humanista ou algo que o valha. E aí, dentro dessa perspectiva, você disse algo muito importante: todos os governos, sem exceção, com mais ou menos rigor, ou com mais ou menos preocupação, violentam e violentaram os povos originários. E aí eu te faço uma pergunta do seguinte sentido: você mesmo diz, e é muito bonito isso, o quanto vocês são evoluídos no sentido de respeito às diferenças, né, coisa que os ocidentais nunca aprenderam, e eu acho muito difícil aprender, ainda mais dentro do capitalismo. Mas como vocês não viviam dentro da lógica do capitalismo, vocês não viviam dentro da lógica do especismo, vocês não viviam dentro da lógica do binarismo, de gênero, dentro de diversas lógicas que são específicas do capital, vêm antes do capitalismo, mas elas são potencializadas pelo capital. Então vocês conseguem, mesmo entre povos diferentes, né, vamos assim dizer, etnias diferentes, conseguem se entenderem como tais e respeitarem toda essa diversidade, coisa que nós nunca conseguimos. Há um problema, ao meu ver, dois, talvez, e eu queria ouvir você. Primeiro, como unificar as lutas sendo tantos. Uhum. Segundo, como unificar as lutas ultrapassando a questão dos povos originários. Como unificar as lutas junto com outros movimentos que também lutam contra a lógica do capital, mas, claro, dentro de uma perspectiva, dentro de uma outra cosmogonia, dentro de uma outra ideia do que seria a luta. Né? Como unificar essa luta com a luta dos trabalhadores sem terra, dos operários, dos LGBTs, dos pretos e por aí vai. São duas questões que eu deixo porque quanto mais a gente se fragmenta, mais o capital pisa em nós, né? Adorei. Eu adorei muito. São duas perguntas extremamente inteligentes. Não é a única possibilidade de resposta possível, né? É a forma como eu dialogo, tá bom? E junto com os meus pares. Primeiro, vamos lá. Nós somos povos diferentes. Vou falar de novo essa parte para poder tentar chegar onde eu quero. Nós fomos romantizados, né? Os estudos, os estudiosos, eles nos romantizaram. Extremamente. Tanto nos romantizaram, quanto nos colocaram no lugar de exóticos, de seres exóticos. Nós somos seres sociais, com todas as complexidades que todos os seres sociais possuem. Nós amamos, nós odiamos, nós mentimos, nós matamos, nós roubamos. Né? Nós somos sujeitos historicizados. As relações históricas, elas passaram e passam por processos diferentes. Mas nós não somos sujeitos puros, românticos, bonzinhos, amantes da natureza, né? Não. Inclusive, Walter, tu vai lembrar que uma vez a gente comentou sobre a questão do próprio veganismo, né? Uma vez a gente dialogou um pouco sobre isso, né? Que é um diálogo que muito, muito, muito nos interessa, né? Nessa questão de discutir o capitalismo mesmo. Então, o primeiro ponto é isso, né? Nós
somos sujeitos inseridos ao capitalismo, né? Com exceção dos povos isolados e daqueles povos de recém-contato. Até os povos de recém-contato já tem uma necessidade do capitalismo quando se trata de espécies e de produtos, porque há relações de trocas tecnológicas. Então, o capital ele já intervém. Então, nós somos já sujeitos, né, inseridos ao capitalismo. O capitalismo faz parte da nossa realidade e já nos mutila, inclusive. No meu território ancestral, por exemplo, com a Talaranjal, nós temos hoje um grande problema, que é a diabetes. Porque a alimentação do povo ela foi modificada, houve uma grande inserção de produtos industrializados, uma dependência desses produtos, inclusive, coisa que modificou a alimentação e que gerou a diabetes. É um problema que a gente hoje vem lutando no meu povo e vários outros povos indígenas, é a diabetes, porque é a interferência do capital na nossa relação de alimentação mesmo. Esse é um ponto. Então, tá. O que eu quero dizer, o capitalismo faz parte da nossa vida. E isso gera problemas interétnicos. Por exemplo, os professores têm o seu dinheiro, têm o seu salário. Então, eles já não vão mais para a roça. Além disso, eles começam a exercer poder dentro da comunidade. Então, as relações de poder, elas começam a modificar. Não é mais aquela relação direta somente com o cacique geral. São são diferentes micro-relações que começam a se estabelecer. E com isso, a gente começa a sofrer interferências das relações que se estabelecem no sistema capitalista, hierárquico, excludente. E a gente começa a tentar entender como é que se dá esse processo e começa a tentar buscar lógicas de pensamento que dê respostas para isso, para que a gente não entre em depressão, para que a gente não tenha problemas nesse sentido que antes nós não tínhamos. Isso é um ponto. Outro ponto é que nós não queremos eliminar a existência de ninguém. Nós não queremos eliminar o branco, o preto, nós não queremos eliminar aquele que se aproxima de uma outra relação que não seja aquela relação de Abiyala. Nós não queremos isso. E também a gente não quer que todo mundo seja indígena. O que nós queremos é o respeito às diferenças. E aí uma palavra que a gente vem tentando ressignificar é a palavra união. Porque a palavra união, ela vem ressignificada do cristianismo, que tenta criar um conceito de universalização. E nós não queremos a universalização. Nós queremos relações de construções das diferenças. E aí nos interessa o preto, a preta, até porque dentro do nosso próprio povo, nós já temos pessoas que são afro-indígenas, porque os processos de colonização criam essas circunstâncias. Nós, hoje, somos sujeitos misturados, né? Nós temos essas relações e elas são importantes e nos interessam. Nos interessam também bastante o movimento LGBT, porque nós, povos indígenas, também sofremos com esses processos de colonização o binarismo. Então, nos interessa discutir, porque são consequências da colonização. Eu, por exemplo, faço parte de um coletivo Miriam Maçã, aqui, que o Miriam Maçã veio com essa proposta de discutir com a juventude indígena LGBT. Porque os indígenas, nós, povos indígenas, somos LGBT, nós, povos indígenas, temos problemas de deficiência, nós existimos, né? Temos indígenas com necessidades especiais e nós somos colocados em condições de vulnerabilidade. Então, nós nos igualamos ao preto, à preta, nós nos igualamos ao proletário, porque quando nós somos expulsos dos nossos territórios, o lugar que nós ocupamos dentro da cidade é a periferia. E a periferia é o lugar de todos esses povos. E a gente quer estar junto, compreender, nos entender, entender quais são as relações, né, que nos oprimem, para que juntos, nas nossas diferenças, a gente possa construir espaços de autodeterminação dos diferentes povos. Inclusive, nos interessa o que acontece com os nossos irmãos da Palestina, nos interessa o que acontece no Rio de Janeiro, na Maré, nos interessa muito. Nos interessa saber o que está acontecendo
em todos os lugares onde os oprimidos estão sendo aniquilados. Porque nos interessa saber quais são suas tecnologias, quais são suas estratégias, nos interessa nos aproximarmos, nos interessa criar diálogos para que todas essas circunstâncias ganhem visibilidade. E aí eu vou voltar para um lugar, que é o lugar que eu ocupo, que é a universidade. E aí eu vou tentar fazer esse paralelo com certos acontecimentos. Durante todo o tempo, e eu acho que eu estou tentando fazer isso, os nossos conhecimentos eles foram sequestrados. E foram diferentes sequestros, né? Eles foram colocados no lugar do não conhecimento, da não ciência, no lugar do mítico, né? No lugar da vergonha, porque durante muito tempo ninguém quer ter cara de índio, né? A própria palavra índio já coloca a gente nesse lugar. Então, durante muito tempo, ninguém quer se identificar nesse lugar. E a nossa língua foi chamada de gíria, né? As nossas línguas foram chamadas de gírias. É vergonha você falar a sua língua. Você precisa saber falar o português. Além disso, houve uma imposição de conhecimentos ocidentais, metodologias, formas de pensamento, religião, critérios sobre a nossa sexualidade. E aí eu quero falar sobre a universidade. A universidade é um espaço que legitima esses processos de violência em nome da ciência, em nome da intelectualidade, em nome da civilidade e em nome dos títulos. Todo mundo precisa estar dentro da universidade, caber nessa grande caixinha para poder sair como um grande produto para esse sistema, né? Para esse sistema que leva em consideração o capital e não as subjetividades. Nós, povos indígenas, entramos nessas universidades. E aí eu vou usar uma fala da Wanda Witoto. A Wanda fala muito bem isso, que ela diz assim, olha, os nossos corpos conseguiram entrar na universidade via políticas públicas ou qualquer outra forma, mas os nossos conhecimentos estão do lado de fora. Eles ainda estão tentando ocupar esses lugares. Eles ainda estão tentando. E os conhecimentos dos pretos também está do lado de fora da universidade. O conhecimento do povo operário, proletário, não só está do lado de fora, como está sendo empurrado para as universidades particulares, com o sucateamento de um conhecimento hegemônico que não serve para nada, a não ser para produzir capital de manutenção de outros saberes que não os nossos. Aí eu vou trazer para uma situação muito específica. Aqui no Amazonas, acho que todo mundo ficou sabendo, nós temos o Encontro das Águas. E uma parte da cidade de Manaus, ela possui um lugar que quando as águas baixam, aparece umas projeções nas rochas, que são as marcações que recebem vários nomes, né? Algumas pessoas vão chamar de registros rupestres. Outras pessoas vão chamar de aeroglifos. E para a gente, são as nossas tecnologias, são escritas. Que é uma escrita diferente dessa escrita do alfabeto, né, imposto como uma escrita única e hegemônica. Naquelas rochas, naquele lugar, está escrito a história dos nossos ancestrais. Por algum motivo e por alguma circunstância que nós ainda temos que entender, aquele lugar foi marcado. Como as águas baixaram, esse lugar ficou exposto e apareceu no jornal, que é o Amazônia Real, o professor Dr. Tijolo, filho de uma mulher apurinã, um grande pesquisador, foi lá com todo cuidado mostrar, valorizar aquele lugar e apresentar para a sociedade as nossas tecnologias. Em outra circunstância, uma página, um arroba aqui do Instagram, reuniu um grupo de pessoas qualificadas, e eu não vou mencionar nenhuma delas porque não quero dar direito de resposta e nem quero valorizar o nome dessas pessoas, mas elas foram nesse lugar em nome das suas técnicas colonizadoras,
das suas técnicas que se sobrepõem às técnicas de todos os outros povos. Foram lá com o intuito de registrar e desvendar para a sociedade aquele lugar como se fosse uma grande descoberta daquelas pessoas. Utilizaram determinadas tintas, que são tintas naturais, sejam elas quais forem, pintaram, marcaram, registraram, usaram todos os tipos de recursos e técnicas que, na justificativa deles e hegemônica, são técnicas aceitas pelas melhores universidades desse país, mas desrespeitaram as técnicas dos nossos ancestrais e dos nossos povos. Nós somos sujeitos do sagrado, e não é o sagrado pós-judaico-cristão, não. Nós somos sujeitos do sagrado porque nós temos relação com o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro em uma lógica de pensamento diferente dessa lógica do pensamento hegemônico. Quando a gente faz um movimento para denunciar e para dizer que aquele espaço que pertence aos nossos ancestrais foi violado, a gente não está aí para criticar ou para dizer que técnica X, Y, Z é melhor ou pior. A gente está aí para dizer que não é mais possível, na sociedade de hoje, que as pessoas façam o que elas querem em nome dos seus conhecimentos, porque dizem que seus conhecimentos são superiores. Pode ser que não aconteça nada com essa pessoa, mas ela sempre vai se lembrar, e todas as outras pessoas, que na sociedade de hoje, e com essa oportunidade de construção de luta que nós, o movimento indígena, vem construindo junto com os nossos parceiros, e isso é importante porque nós não estamos sozinhos, jamais vai ser possível fazer o que costumavam fazer. Pegar as nossas cabeças munduruku como troféu e levar para a Alemanha e colocar dentro de um museu fechado que a gente nem consegue entrar. Jamais vai acontecer simplesmente, aleatoriamente, com essa justificativa desse conhecimento hegemônico, de se apropriarem daquilo que somos sem que a gente demonstre nenhuma ou qualquer outra resistência visível, porque resistir a gente sempre resistiu. Então, nesse sentido, é importante que a gente entenda que existem outros mundos. Ailton Krenak brilhantemente escreveu Ideias para Adiar o Mundo, aguçando, né, todo mundo para entender de que existem mundos e que é possível adiá-los. Toda vez que a gente cria um debate como esse, a gente está adiando o mundo de alguém, porque a gente está dando possibilidades para que outros mundos consigam ganhar esse lugar de conhecimento, de visibilidade. Toda vez que a gente cria circunstâncias em que pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas LGBT, pessoas trans e qualquer outro tipo de pessoa consiga entender a dor do outro e consiga fazer uma corrente para que essas dores consigam furar bolhas, a gente está construindo mecanismos e técnicas para adiar o fim do mundo. E por que eu estou tentando falar isso? Tentando chegar onde você me pergunta, Walter. A gente quer um mundo diverso, colorido, plurinacional, pluricultural, transnacional, de transfronteira. Então, nos interessa. Como que a gente vai fazer? A gente já está fazendo. A gente vai fazer assim, desse jeito, como a gente está fazendo agora. Estreitando laços, aproximando pessoas, fortalecendo as nossas lutas, nos sindicalizando, nos entendendo que, além de indígena, nós somos muitas outras coisas, nós precisamos fortalecer. Nós nos fragmentamos porque nós somos fragmentados pela violência, mas nós precisamos nos reconhecer como sujeitos fragmentados, sujeitos fraturados, que compõem um grande movimento, que é o movimento dos oprimidos, o movimento daqueles que foram colonizados. De certa maneira, de certa forma, de diferentes e múltiplas situações, mas nós somos esses sujeitos. Então, é isso que vai criar esse processo que não é de união, mas que é de criação. É um processo de criação. O ATL, que é o Acampamento Terra Livre, hoje é um grande exemplo de como é possível ter pessoas diferentes reunidos no mesmo espaço, tentando lutar por pontos que são comuns, que nos interseccionam. Embora o Acampamento Terra Livre seja um espaço de povos indígenas,
se você olhar, é um lugar colorido, porque nós, os povos indígenas, somos sujeitos de muitas cores e de muitas formas. Aquele estereótipo do cabelo liso, né, do olho puxado, de estatura X, de corpo Y, não nos interessa mais. Nos interessa agora dar visibilidade para as nossas dores e nos interessa mostrar o resultado que somos desses processos de colonização. E nós somos médicos, professores, operários, artesãos, nós somos moradores de rua, porque em muitos lugares nós não temos lugares. Então, nós somos em muitas conjunturas, em muitas teorias, nós somos o proletário, nós somos o lupe proletário. Em muitas teorias, nós somos os subversivos, os selvagens. Em muitas teorias, nós somos aqueles, né, os sujeitos sujos, os tortos, os manchados. Então, é dessa maneira. Agora, a gente precisa estar aberto a essas inserções, né? Nós precisamos nos oferecer e nós precisamos receber esses diferentes processos. E aí eu vou dar alguns exemplos, né? Vou dar alguns exemplos. Nesse momento, o governo Lula vetou a PL, né? Que aí estava sendo chamada de 2903, que foi para o STF, que antes era 490, é a marco temporal. Mas o governo Lula, ele fez um veto parcial. Ele não fez o revogaço. E isso é sintomático e a gente precisa ficar atento, porque assim como ele não revogou o marco temporal, ele não revogou a reforma da Previdência. Ele não revogou o novo ensino médio. Ele não revogou a carteira verde e amarela. Ele não revogou uma série de outras circunstâncias que nos oprimem de igual maneira. Então, é nessa perspectiva e tentando fazer essas análises de conjuntura que a gente vai construir um grande movimento. Porque a juventude está sendo oprimida pelo ensino médio. Os mais velhos estão sendo oprimidos aí pela reforma da Previdência. Quem está no meio ali, a gente, não tem perspectiva nenhuma de aposentadoria, né? Então, assim, são diferentes processos de opressão, com intensidade diferente, mas que nos atingem na mesma proporção. Então, é na construção desses espaços, né, desses lugares, que a gente precisa construir aliados, a gente precisa construir processos, a gente precisa construir linguagens que não nos violentem, que não nos oprimam e que nos dê condição de que nós possamos olhar uns para os outros e nos ver enquanto reflexo. Não é porque eu vou olhar para uma pessoa branca, mas que só é branca porque nasceu branca, porque suas circunstâncias são essas, mas que tem um pensamento da plurinacionalidade, transnacionalidade, que eu não vou ver o meu reflexo nessa pessoa. Porque essa pessoa compreende, entende, e não somente isso, né? Construi espaços antirracistas, construi espaços onde a gente consiga se entender e encontrar pontos comuns, né? Como diz o Nego Bispo, pontos de confluência. E aí tem a gente, né? A gente vai construindo esses processos. E os vocabulários, né? Os vocabulários, eles vão sendo construídos para que a gente consiga se aproximar. Então, são nesses processos, né, nessas diferentes construções, que a gente vai se projetando enquanto sujeitos da diferença, mas enquanto sujeitos da coletividade. Nós não somos sujeitos da união, nós somos sujeitos coletivos, nós somos sujeitos de constelação, né? E aí eu estou achando bem legal, porque a galera está interagindo e está relembrando aí o que não foi revogado, né? Então, é mais ou menos nesse processo. Não sei se eu consigo responder tudo, porque eu acho que não, que é muito complexo, mas eu estou tentando mais ou menos dizer de que lugar eu penso, como me organizo, né? Como eu gasto a minha energia e como eu tento produzir a minha criatividade. Acho que são nesses lugares e dessas maneiras. Vamos lá, vamos segmentar um pouco aqui.
falar um pouco do que o pessoal vem falando. Primeiro, eu gostei que o Adolfo falou fala potente da nossa professora. Adolfo, concordo muito. Privilegiado vocês de tê-la, Daniela, como professora. A, a Ima falou, não revogou a reforma tributária, a reforma trabalhista, enfim, não revogou o ensino médio, não revogou a terceirização. Ela falou também que está financiando o agro por meio do Plano Safra. Claro, não podemos esquecer que a principal ministra dele é do agro, né, que é a Tebet. Então, assim, nenhuma ilusão ao governo Lula, né? Eu acho que isso é muito claro para a gente. As nossas batalhas são muito maiores do que essa ilusão. Agora, há um ponto aí muito sensível a vocês, e eu quero tocar nele, e eu vou fazer duas perguntas, que primeiro são duas curiosidades, né? A questão dos povos isolados que você falou, ainda existem muitos povos isolados, e como que eles são, tá tendo algum tipo de tentativa também de proteção a esses povos, ou realmente eles estão, como a maior parte de nós, jogado à sorte? Isso é uma pergunta. Outra questão que eu acho que é fundamental, e você toca nisso pela sua fala, há dois tipos de morte, né, que o colonizador, que o grande capital provoca, né, que é o genocídio e o epistemicídio. Né? Eu fico pensando a quantidade de riqueza, você falou essa questão das pinturas, não sei se poderiam chamar de rupestres ou não, porque rupestres é um nome pejorativo, de alguma maneira. Mas a questão do epistemicídio, ela é tão cruel, porque eu fico pensando a quantidade do que se perdeu, é impensável. Né? Nós não conseguimos imaginar o que se perdeu na América espanhola, na América do Norte, estadunidense, canadense. A gente não consegue imaginar o que se perdeu e o que se perde aqui no Brasil, né? Até pensando em termos de registro, a maior parte da cultura dos povos originários é a oralidade, e uma vez exterminada essa população, a oralidade vai se perdendo, né? Então, são duas curiosidades, são dois adendos rápidos, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com o que você estava falando na sequência. Então, se você quiser responder essa parte lá na frente, essas duas, você pode responder, ou se quiser emendar tudo junto, responde. Como vocês se veem agora nesse... Eu estou fazendo essa pergunta, ela é um pouco provocativa, porque não tem como não falar sobre isso. Vocês têm, teoricamente, uma representante dos povos originários numa pasta desse governo. Como ela vem sendo, enfim, eu queria que você versasse um pouco sobre isso, porque é um assunto, ao mesmo tempo, complexo e espinhudo, não é? Legal, gostei demais. Olha, inclusive um dos vetos que o Lula fez no marco temporal é um que trata bem específico sobre os povos isolados. Né? Uma das maiores violências dessa proposta de PL era exatamente impor o contato com os povos isolados. Segundo os órgãos de proteção, entre eles a FUNAI, existe hoje 114 registros de povos isolados. É um número bastante significativo. Né? Existem políticas para os povos isolados, sim, mas como qualquer outra política, existe um abismo entre o que é escrito no papel e as suas formas de implementação. Então, os povos isolados, de fato, são aqueles que estão em maiores condições de vulnerabilidade.
Eles estão vulneráveis porque quando a gente coloca eles nessa condição de povos isolados, significa que eles estão isolados do Estado, mas eles não estão isolados dos processos de violência de grilagem, eles não estão isolados dos garimpos ilegais, eles não estão isolados das outras formas de estados que não são legalizados. Então, é muito complexo. A própria condição de povos isolados não nos deixa explorar melhor sobre a relação em que eles se encontram. Mas nós temos aí diversos exemplos, né, desses processos, entre eles o último mais recente, que eu vou chamar como a mídia chamou, que foi o indígena do buraco. Né? É um absurdo, mas eu vou insistir nesse nome, porque a maior violência está exatamente no nome, o indígena do buraco. Então, é isso que eu posso te responder nesse momento sobre os povos isolados. Mas existe toda uma pasta na FUNAI em que eles atualizam, né, e disponibilizam esses dados. Então, inclusive, eu consultei hoje, porque como um dos vetos do marco temporal era exatamente a proibição forçosa de entrar em contato com os povos isolados, até hoje são 114 registros no país. É um número bem significativo. Né? Outra questão, deixa eu pensar como é que eu vou responder, Walter. Tentar ver uma forma, né? É imensurável as perdas. É imensurável. Não existe palavras que a gente consiga dizer o quanto de perda ainda acontece. E aí eu vou tratar sobre uma coisa muito específica do meu povo Munduruku, que é a questão da linguagem. A língua Munduruku. No dia 28 do mês passado, nós perdemos a última falante do Munduruku do território Quatá-Laranjal. A dona Esté Cardoso, ela morreu, ancestralizou, ela se tornou Canumã, que é o nosso rio, ela se tornou nossas castanhas, ela agora faz parte do nosso território. Aos 104 anos, a dona Esté Cardoso ancestraliza. E com a dona Esté Cardoso, ancestraliza também todo um conhecimento que a gente não consegue nem sequer avaliar. Alguns registros foram feitos, o Itanagé Cardoso, o primeiro doutor Munduruku da nossa região, doutor em educação, ele inclusive defendeu a sua tese 3 dias após o falecimento da dona Esté, que é a avó dele. Ele fez alguns registros, ele tentou criar um canal no YouTube para tentar eternizar a luta daquela geração. Nós vivemos relações geracionais. Então, essas relações geracionais, cada geração tem seus ganhos e suas perdas. Mas como nossas relações de poder com os processos de colonização e a colonialidade são assimétricas, nós sempre perdemos mais do que ganhamos. Sempre perdemos mais do que ganhamos. Acontece que hoje a gente vive um momento ímpar, que é um momento de refazimento das nossas histórias. Talvez seja a primeira vez que dentro desse campo científico a gente tenha a oportunidade de refazer todo o processo histórico que sempre foi imposto aos nossos povos. O meu povo, por exemplo, o Munduruku, ele nunca se chamou Munduruku. Nós nos autodenominamos Wanjanhan. E cada povo tem a sua própria autodenominação na sua língua. Durante muito tempo, os antropólogos e os pesquisadores, né, me perdoe os antropólogos que eu estou falando assim, mas é só uma nomenclatura, né, porque eles são muito nossos aliados. Mas durante muito tempo, o conhecimento hegemônico, vou falar dessa maneira, disse como nós éramos, o que nós comíamos, o que aconteceu se nós nos aculturamos, usa-se muito essa palavra, né? Questionam muito as nossas cores, nossa forma de ser, nossa linguagem. Se você fala muito bem, é porque você fala muito bem. Se você tem dificuldades de fala, é porque você não consegue desenvolver a sua intelectualidade. Então, não existe um lugar
certo para ser indígena nessa sociedade. Não existe lugar. Tanto faz se você é homem, se você é mulher, se você é LGBT, se você é idoso, se você é criança. Não existe tempo perfeito de existência dos povos indígenas. Mas, agora, nesses processos de retomada, e é retomada mesmo, retomada, essa é a palavra, não se trata de resgate, não é resgate, é retomada, é ocupação, territorialização, se trata disso, se trata de afirmação, não se trata de decolonização. Nós não somos sujeitos para sermos decolonizados. Quem tem que decolonizar é a universidade, são os conhecimentos, são os métodos, eles precisam ser decolonizados. Nós não. Nós estamos em processo de retomada, de afirmação indígena. Nesse processo, a gente não vai esquecer as nossas perdas. Nós não vamos esquecer e nem queremos apagar. Mas nós estamos tentando valorizar os processos de retomada e de refazimento daquilo que somos. Refazimento dos nossos clãs, refazimento das nossas línguas, refazimento das nossas histórias. E junto desse processo de refazimento, nós estamos tentando construir um processo de reflorestamento, de reflorestar mentes. A gente quer reflorestar outras mentes que não estão dentro desse processo, mas que se interessam, que querem saber, que querem fazer parte, que querem aglutinar e que talvez sejam pessoas que tiveram seus processos sequestrados e que aqui na minha região, por exemplo, são chamados de ribeirinhos, de caboclos, mas que possivelmente são pessoas indígenas que passaram por processos de apagamento muito mais violentos que outros e que, por isso, não sabem mais dizer de onde vieram as suas famílias, mas que sabem que o seu vínculo com a terra é profundo. Então, esse processo nunca vai apagar o etnocídio, não vai acabar, não vai apagar, não vai diminuir as nossas dores, mas ele é um processo que nos anima a continuar, que não deixa em vão todos os processos que os nossos ancestrais iniciaram e todas as lutas que foram construídas. E aí, eu vou entrar num ponto que está sendo muito debatido, sobretudo pela mídia, né? Sempre nós somos capturados, né, Walter? Nós somos sempre capturados. E uma das capturas é a questão do futuro ancestral, né? O nosso futuro ancestral ele foi capturado, essa fala, esse conceito. Mas o que para a gente interessa é que um futuro ancestral só vai ser possível se a gente perceber que o presente é ancestral. O futuro ancestral só vai ser possível se a gente cuidar da nossa juventude que está aqui agora. Se a gente cuidar das nossas crianças que estão aqui agora. Se a gente cuidar dos nossos velhos que estão aqui agora. Se a gente conseguir pegar os nossos conhecimentos que estão aqui agora e colocar eles no mesmo nível de conhecimento que a dita, né, ciência coloca. Então, não existe futuro ancestral, não há nenhuma possibilidade para o futuro ancestral sem oxigênio, sufocando, não há nenhuma possibilidade de futuro ancestral enquanto essas pessoas estão indo pintar com as suas técnicas e seus conhecimentos, as nossas tecnologias. Não há nenhuma possibilidade de futuro ancestral se as pessoas não entendem que nós temos tecnologia, que nós temos investimento, que nós temos alimentação e que nós temos toda uma lógica de funcionamento. E aqui eu quero tentar, né, falar sobre alguns segmentos. Hoje em Manaus nós temos um segmento da moda indígena, né, que inclusive utiliza esse nome, moda indígena, por conta da captura mesmo, né? O neoliberalismo captura tudo. Então nós temos a moda indígena. Nós temos aí, por exemplo, o ateliê Derequini. Nós temos aí trabalhos individuais como o Amadeu, como o Joel,
nós temos aí a Maíra, nós temos aí a Elisete Ticuna, nós temos aí, eu estou tentando lembrar, que eu vou esquecer, claro, mas eu quero dizer o máximo que eu consegui. Nós temos o senhor Duí, Piratapuia do Alto Rio Negro. O senhor Duí vem com uma técnica incrível, que ele faz um tingimento de roupas utilizando a casca da macaxeira, uma das nossas maiores tecnologias ancestrais, né? Nós temos aí uma série de tecnologias que estão nesse processo de retomada e estão sendo utilizadas. As nossas biojoias, que antigamente usar um caroço de açaí era um vexame, era uma vergonha, ninguém queria. E hoje nós estamos aí com tudo. A juventude vem fazendo uma relação com os conhecimentos hegemônicos e os seus conhecimentos tradicionais. O Adolfo Tapaiuna, que é uma ancestralidade cria do povo Sateremaué, é o primeiro indígena Sateremaué a estar no curso de design da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje ele vem traçando um caminho no campo do design que vem trazendo toda a ancestralidade do seu povo. É uma coisa incrível o que o Adolfo está fazendo. Mas o Adolfo não faz isso sozinho, porque foi luta de toda uma geração que antecedeu o Adolfo, né? O João Paulo Barreto, com o Centro de Medicina Indígena, e o povo tucano, o povo dessano e o povo do Alto Rio Negro, abre hoje uma perspectiva de saúde indígena, medicinal, não mais como um fetiche, não mais como um mito, não mais como uma pagelância, mas como um bacessé. Isso vem acontecendo em diferentes campos. Hoje, a juventude vem com uma inserção muito intensa dentro da literatura indígena para mostrar que é possível, né? Existe espaço para a literatura. O Itanagé Cardoso, de novo, que é o nosso grande orgulho, porque é escritor e professor, escreveu a obra literária Canumã, que conta a história, né, do nosso povo, as trajetórias, a saída. É uma história de ficção, mas que poderia ser a história de muita gente. Então, é nesse sentido que a gente vem tentando trabalhar com a lógica da inversão do etnocídio, mas nunca apagando o etnocídio, revelando, mostrando. Acho que o Denis Urbania faz isso muito bem na arte, né? Quando ele põe uma exposição e ele coloca uma coroa sangrando, quando ele faz um cocá de serras, ele está lembrando desse etnocídio e, ao mesmo tempo, está falando que nós estamos aqui, que nós estamos criando, que nós estamos produzindo. Quando o povo Baniwa faz a pimenta Baniwa com as mulheres Baniwa, ele está mostrando a sua tecnologia, né? Quando as mulheres Sateremaué se reúnem e começam a produzir máscara para proteger as populações do Covid e começa a dar visibilidade para a sua existência, é uma forma de tentar ir na contramão desse etnocídio. Mas tudo isso, esse que agora é presente ancestral, só foi possível porque foram muitas lutas de um passado ancestral. E essa projeção é que vai garantir esse futuro, que a gente chama de futuro ancestral, né? Esses são alguns pontos. E aí eu quero falar sobre o Ministério dos Povos Indígenas, não só do Ministério, mas das inserções, né, das nossas parentas, em particular, bancada do COCA, né, com a Célia Chacriabá, ali com a Joênia Apichana também, na FUNAI, assumindo a FUNAI, né, e diversos outros segmentos. Primeiro que isso não é um presente de um governo progressista, acho que é o primeiro ponto. Não é um presente. É consequência de muita luta, é consequência de muita batalha, de muita morte, de muito sangue, para começar. Claro, e aí eu não vou ser estúpida de entender que num governo progressista, e ele é progressista, ou de frente popular, ou seja lá qual é o nome, porque existe espaço para que as organizações não sejam aniquiladas. Por isso que não é um governo fascista, né? Por isso que não é um governo de extrema-direita. A gente entende que são relações políticas diferentes. Mas é óbvio
que existem interesses de interdições, quando ao mesmo tempo que nos oprimem, esses governos mostram que essas opressões estão sendo feitas em parceria com os nossos pares. Pelo menos essa é a lógica de raciocínio que quer ser transmitida. Mas a gente entende que os nossos pares, assim como nós também, somos tangenciados por esse processo. E estar no Ministério dos Povos Indígenas não é a única via de luta. A gente constrói as nossas lutas de base. Por isso que a gente protege os nossos territórios, por isso que a gente defende as assembleias, por isso que a gente defende a possibilidade das instituições dos próprios povos, né? A exemplo disso, o povo Munduruku e Sateremaué tem a União dos Povos Indígenas Munduruku e Sateremaué. A exemplo disso, nós temos o Movimento dos Estudantes Indígenas. A exemplo disso, nós temos a COIAB, né, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A exemplo disso, nós temos a PIB, né? E a exemplo disso, nós temos vários outros segmentos. Porque nós acreditamos que é somente o povo, pelo povo, que vai conseguir criar demandas e projeções de luta que sejam representativas e que não tenham, ou que tenham minimamente, porque a gente não pode ser ingênuo, essas relações governistas. Mas está no Ministério dos Povos Indígenas, e não é à toa que a Sônia Guajajara está lá, porque ela é uma mulher extremamente inteligente, politizada, com condições de diálogo, que consegue dialogar tanto com os povos indígenas e com os não indígenas. E é óbvio que nós, povos indígenas, temos as nossas divergências em relação à presença da Sônia Guajajara lá, mas isso interessa a nós, os povos indígenas. Jamais as nossas lutas e as nossas divergências podem ser utilizadas contra nós mesmos, né? Dando margem para que outros povos possam utilizar as nossas fragilidades para nos fragmentar. As nossas lutas internas, elas existem, elas são importantes. Nem todos os segmentos concordam com a presença da Sônia Guajajara, né? Mas a grande maioria do segmento entende que essa mulher precisa, nesse momento, ocupar esse lugar e fazer, e desenvolver e construir essa frente. Mas essa frente não é única. Essa não é a frente que nós acreditamos ser a única possível. Assim como outras frentes, ocupar secretarias, ocupar a FUNAI, ocupar alguns órgãos, né, que são do governo e que tentam nos amarrar, não são as únicas válvulas de saída. Elas são também, até porque nos interessa estar em todos os lugares que nós queiramos estar. Porque pode acontecer que a gente também não queira. Pode acontecer que venha um momento em que o Ministério dos Povos Indígenas não nos interesse mais. Mas nesse momento, nós queremos estar em todos os lugares e a bancada do COCA, ela se reúne, ela discute, ela cria espaços e a Marcha das Mulheres Indígenas está aí para isso. Nós nos reunimos, nós organizamos as nossas dores e os nossos pontos para que eles se tornem espaços políticos, porque nós entendemos também que o campo político e os espaços de poder precisam ser territorializados, né? Eles vão entrar na lógica política partidária, governista, eles vão entrar, porque eles precisam estar para que eles possam acontecer. Mas eles não diminuem, eles não aniquilam as outras lutas que nós construímos. E nós não somos puramente, ingenuamente felizes com os processos que acontecem, mas essas são lutas internas do movimento e pertencem à condição de autonomia dos povos, e é isso que a gente defende, que cada povo tenha a sua autonomia e que consiga avaliar até que ponto ele deve estar presente e até que ponto ele deve se abster dos processos. Nesse momento nos interessa, até quando isso é o movimento quem vai dizer. Eu acho que é mais ou menos
nesse sentido, Walter? Fantástico. Assim, eu vou me encaminhando já para a gente tá tentando fazer uma conclusão. Tá dando 1h30 aí de live. Por mim, eu ficaria fazendo uma live com você de umas 5 horas, mas eu não sei se o Instagram deixa. E não sei se você teria esse tempo também. Eu vou fazer duas perguntas que são finais, assim, e eu sei que eu não quero no começo eu falei que às vezes as perguntas são mais interessantes do que as respostas, mas nós temos uma quantidade imensa de lideranças no campo, né? E isso envolve Pastoral da Terra, MST, outros movimentos que romperam com a MST, e de indígenas, inclusive recentemente, assassinados brutalmente por essa briga, que não é uma briga, é uma tentativa de eliminação desses povos e dessas resistências. Então, vou te fazer duas perguntas. Primeiro, que eu, particularmente, mas assim, eu não sou... É uma questão que depende e passa pelos povos originários discutir, pelos movimentos discutir. Mas eu acredito que o Estado burguês, o Estado capitalista não consegue dar conta não consegue e não quer dar conta, mesmo com um governo progressista. O que você pensa na necessidade de autodefesa desses povos? E se encaminhando para isso, é claro que essa perspectiva não se daria na segunda parte da pergunta, não se daria dentro do capitalismo, mas a segunda parte da pergunta é como que você vê, e eu acho que muito do que a gente falou tem a ver com isso, e eu defendo também, então defendo tanto a autodefesa dos povos como a autodeterminação das nações e dos povos originários, né, que eles criem a sua própria soberania, né, para que realmente a sua própria cosmogonia, a sua própria, o seu próprio conhecimento, a sua própria epistemologia seja gerida, nutrida e administrada por eles mesmos, né, porque assim, eu fui uma pessoa que cresci, de maneira de dizer, mas assim, eu fui leitor de Darcy Ribeiro, dos irmãos Vilas Boas e tal. Mas é uma visão mais bem intencionada que seja, é uma visão mentalizada sobre os povos, e não uma visão dos povos sobre eles mesmos. E hoje já começa a se produzir esse resultado, né, de um povo pensando a sua própria história. E não que antes não existia, mas tendo voz, pelo menos em alguns setores, como você bem veio sabiamente destacar. Então, o que você pensa dessas duas questões? Tanto da autodefesa, que eu acho que é legítimo, para evitar até realmente que continue esse genocídio, e num segundo estágio, né, numa outra etapa de social, a autodeterminação dos povos. São perguntas difíceis também. As suas perguntas são inteligentes e são bem difíceis. A autodefesa e a autodeterminação dos povos acho que é primordial. Não, inconteste. Mas é o mais aí que vem o problema. Nesse sistema neoliberal, no capitalismo, isso não acontece. Não existe possibilidade disso acontecer. E aí, o que é possível, então, né? Nesse momento? Quando a Declaração de los Niños fala, né? Nada para nós ser nós. E quando a gente faz
metáforas e releituras dessa declaração, e quando o povo Xoclen, quando sai o resultado do STF, que enterra o marco temporal, e o povo Xoclen fala, nunca mais um Brasil sem um povo Xoclen, quando a Sônia Guajajara, ao assumir o Ministério dos Povos Indígenas, fala nunca mais um Brasil sem nós, a gente está lutando e tentando construir um Estado plurinacional. Acho que essa é uma questão. Nós, nesse momento, na conjuntura, com os resultados dos processos de colonização, com a implementação da colonialidade, a gente não tem autonomia, a gente não tem condições. Né? Nós fomos condenados à vulnerabilidade. Eu falo nós, enquanto povos indígenas, mas né, tentando generalizar para o debate que a gente estava desenvolvendo. Nesse momento, nós queremos desenvolver possibilidades de construção de estados plurinacionais. E aí, Walter, isso é interessante porque a própria construção de estados plurinacionais caminham para processos outros que eu não vou nominá-los, né? Não vou cair nessa inocência e nesse erro de tentar dizer que o resultado será esse, porque é conjuntural. Mas a possibilidade da garantia do direito de existir, né? A não abrir mão de território, saúde, educação, que já é um clichê nas nossas manifestações, nos nossos gritos, eles somente poderão ser pensados a partir do momento que o Estado nos reconhecer enquanto um Estado diverso, plural. É para a gente iniciar esse diálogo de uma possibilidade de defesa, de autodeterminação dos povos. E aí, quando a gente fala isso, embora eu use a palavra Estado, Estado-nação, mas é um pensamento transnacional, porque é um movimento que vai aglutinar diferentes povos indígenas na grande Abiaiá, da qual a gente iniciava essa conversa, e que nesse movimento, nessa grande onda, gere ondas outras, para que nessa diversidade, nesse reconhecimento da plurinacionalidade, povos outros, aí eu falo de diversos outros segmentos, né? A questão de povos extremamente minoritários, mais ainda do que os povos indígenas, que são os ciganos, por exemplo, né? Que eles tenham condições e possibilidades de autodeterminação. Então, eu não quero nem me estender, Walter, nesse diálogo, porque eu não quero cair num caminho, eu não quero entrar num caminho ingênuo do debate. Então, agora, nesse momento, barrar o marco temporal, enterrar e proliferar os 3 pontos dos quais causou o veto, que o primeiro ponto é a sua inconstitucionalidade de lei. O segundo ponto é contrariar o interesse público. Isso é bem interessante, porque a gente está falando de outros setores, que não apenas os povos indígenas. E o terceiro, que é engraçado, que é por ser inconstitucional e por contrariar o interesse público ao mesmo tempo. Que a partir desse veto de 3 aspectos, a gente consiga construir debates na construção de um novo processo de compreensão de um Estado plurinacional, para que depois outras coisas aconteçam, outras coisas que nos interessam. E aí eu não quero falar por mim, eu quero falar enquanto povo. Porque se eu fosse falar só por mim, eu já ia entrar numa outra seara. Mas dizer que a resistência do povo indígena, nesse momento, está próxima ao veto, ao revogaço total, ao enterro total do marco temporal, é um suspiro para que a gente consiga pensar na possibilidade mínima da autodeterminação de todos os povos e pelo direito de existir. Que o marco temporal
a sua derrubada seja um acontecimento que quebre barreiras, que avance, assim como aconteceu, por exemplo, com a Constituição da Nicarágua, quando lá em 1987 a Constituição da Nicarágua iniciou um grande processo, inclusive a história colonizadora apaga esses processos revolucionários nas Américas, na Abya Yala, que de impacto internacional influenciou diretamente a nossa Constituição de 88. Isso foi uma grande onda, mas que a gente consiga construir ondas outras e que essas ondas se somem para que a gente, enfim, possa sair apenas dessa materialidade oral, mas que consiga passar por uma materialidade real, concreta, da possibilidade da autonomia dos povos. Eu acho que é isso, eu vou parar aqui para não entrar em outros processos que eu gostaria muito, mas que dentro do lugar que eu falo agora, enquanto uma mulher que pertence a um povo, a uma coletividade, é nesse caminho que estamos hoje. É isso. Perfeito, assim, não tenho o que falar. Eu, assim, todas as lives eu gosto muito, todas, mas eu vou, sim, fazer um depoimento, assim. Essa eu acho que foi uma das que eu mais estou, assim, apaixonado, porque é muito forte a sua fala. Você tem uma fala muito potente, com muito conhecimento, e assim, você vê que eu fiz poucas perguntas. Na verdade, eu conduzi para algumas coisas que eu achava que poderia, mas eu acho que eu mais ouvi do que falei. Geralmente eu falo muito. Obrigado, assim, incomensuravelmente. Esse espaço é seu, tá? Na hora que você quiser. Eu queria deixar aí a sua fala final, né? Claro, fechando contra o marco temporal. E a gente sabe que é uma batalha longa, né? Porque longa no sentido de tem que ser intensa, não de longa de tempo, né? Porque querendo ou não, o Lula fez deu colocou um pé ali e outro cá, né? Então há que se ter muita pressão, inclusive por parte do Ministério né, da Sônia Guajajara. Então, eu deixo você com a fala final aí, daí depois a gente, quando você acabar, a gente volta para se despedir. E aí você foi tão bom falando a língua do seu povo no começo, se quiser também fazer a despedida no final, bilíngue aí, a gente é muito bom porque a gente não tem essas oportunidades, infelizmente, né? Não tem, não tem, não tem. É uma pena, né? É uma pena, mas quando tem esses raros momentos de poder beber dessa fonte de ancestral, né? Eu acho que nos honra demais, qualifica demais e é só agradecimento, de minha parte é só agradecimento e deixar você aí com essa fala final. Eu vou mudar um assunto rapidamente, porque é um compromisso que eu tenho. Aqui no Amazonas, os alunos que vão para as universidades, eles precisam deixar seus territórios, porque nós não temos universidade dentro dos territórios, né? Na verdade, os territórios quase não têm nem ensino médio. Então, nós somos obrigados, na maioria das vezes, a sair dos nossos territórios. E algumas universidades estão oferecendo políticas públicas para que os nossos alunos saiam do norte, né? E eles estão indo para outros lugares do país. Em particular, a Unicamp, a UFSC, a UFSCar. O que é bom e o que é ruim ao mesmo tempo, porque são outras lógicas, né? São outra alimentação, é um outro processo. E aqui em Manaus, nós temos uma casa do estudante, que é a casa do MEIAN, do Movimento dos Estudantes Indígenas, que está desabando. E nós estamos desenvolvendo uma campanha de reconstrução da casa do MEIAN. Então, gente, quem está assistindo a live,
ajuda a gente a compartilhar a nossa campanha e toda ajuda, ela é bem-vinda. Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero dizer é que não existe outra forma de gerar vida, a não ser sendo mulher ou sendo terra. Na perspectiva dos povos indígenas, a terra é uma mulher. E a terra precisa estar com saúde para gerar seus frutos, para dar vida e para dar continuidade. A terra, ela tem um grande útero. Esse útero é o que gera tudo aquilo que somos, tudo aquilo que existimos. Em geral, o conhecimento epistêmico coloca o homem no centro de tudo, mas na nossa lógica de pensamento é a terra que está no centro de tudo, porque tudo é natureza. Marco temporal significa colocar o tudo que somos em perigo. Marco temporal significa a venda da nossa Pachamama, da nossa mãe, colocar a nossa mãe em jogo, colocar a nossa vida em jogo, colocar o nosso presente em jogo e o futuro ancestral em jogo. Não existe outra maneira, não existe qualquer outra possibilidade de existência se não for relacionado à Terra. Nós, povos indígenas, não somos os únicos afetados, talvez nem sejamos os primeiros, mas nós somos aqueles que desde sempre entendemos que sem a terra não existe nenhuma possibilidade de relação. Nossos parentes, as pessoas que amamos, as pessoas que nos significam, não são apenas as pessoas que nós conseguimos ver. Nós somos seres visíveis e nós somos seres invisíveis. A Terra, ela faz parte do plano terrestre, mas existem outros planos que precisam ser entendidos, respeitados, que precisam ser defendidos. Ailton Krenak fala sobre possibilidades de adiar o fim do mundo, ouvindo o que Davi Copenhague já dizia. Existem seres, forças e compreensões que sustentam o céu e a terra. Para o povo Munduruku, quem sustenta o céu e a terra é Rairu. Rairu é uma grande entidade que está ali fazendo todo o possível para que o equilíbrio entre os indivíduos, que não são apenas seres humanos, possa ser permanecido. Dizer não ao marco temporal é dizer sim a toda e qualquer possibilidade de vida, de existência e de continuidade. O fim do mundo não é do mundo. O fim do mundo é o fim de algumas espécies. Mas a gente acredita que sempre a Terra vai continuar. Ela vai adoecer, mas ela vai se restabelecer. Mas nós queremos viver junto com a Terra também. Nós queremos ter a oportunidade de continuar vivendo como parte da Terra, nessa condição da qual nós estamos. E nos interessa que os outros indivíduos também possam partilhar dos mesmos prazeres e das mesmas condições de existência nesse plano, até que isso seja possível. Nós não temos um medo da morte. Não se trata da morte. Se trata da falta de possibilidade de viver plenamente o tempo que for possível, para que, em outras condições de existência, a gente possa estar plenamente partilhando aquilo que Pachamama nos oferece. Por isso que hoje a gente fala não ao marco temporal, mas desde sempre a gente diz sim à vida. E esse diálogo é mais uma oportunidade de continuar dizendo sim à vida, e que essa vida não é única, mas plural. São vidas. Vidas diferentes, vidas que importam, vidas que se somam e vidas que são significativas. E nisso, a gente deseja vida à Palestina, a gente deseja vida a Israel,
A gente deseja vida ao povo Xoclen. A gente deseja vida ao povo Guarani Kaiowá. A gente deseja vida a todos os povos que ocupam os diferentes lugares dessa terra maravilhosa, de Abiaiala, de Pindorama, de Pachamama, e que a gente se entenda como parte desse processo. E que quando chegar o nosso momento, a gente se encontre como parte dos nossos rios, das nossas árvores e de tudo aquilo que nos circunda. E que no amanhã a gente possa existir no reflexo do outro. E que sempre, quando tiver o outro, nós estaremos lá. Eu acho que não há outra possibilidade de viver hoje se não é garantindo a possibilidade de existência de todos, com todos os seus direitos e com uma perspectiva de existência ancestral. Acho que é isso. Em Munduruku, a gente agradece assim. Chipá é uma palavra muito importante para a gente. Chipat quer dizer obrigado, seja bem-vindo, legal. É uma palavra de muitos sentidos. E quando a gente agradece, né, a um convite, a gente usa a palavra Onumuriuap. Mas quando a gente deseja boas-vindas à pessoa, a gente fala Chipá, Exumá e Pessoa. Então, todas elas valem. E no final, o povo Munduruku sempre grita Sauê, 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 que é vivas, né? Eu acho que não tem outra coisa que não celebrar. É isso, Sauê. Paulo. Valeu. Agradeço muito. É Sauê? Sauê. Sauê, Sauê. Sauê, Sauê. Fala, linda. Adorei a live. Assim, vamos tentar fazer outras, vamos falar de mais coisas. Deixa depois nos comentários o Pix para ajudar a casa. Se você quiser fazer algum vídeo, se já tem, manda que eu divulgo também no meu perfil. Vamos ajudar, sim. Conta comigo, estamos juntos e enorme agradecimento. Essa live, se tudo der certo, né, vai ficar gravada no meu perfil, ou vou compartilhar contigo para quem vai ver essa live depois. Saudações. Como que é que fala mesmo? Tauê? Tauê. Tauê. E estamos juntos. Obrigado. Obrigado para quem viu até agora. 2 horas de live, uma live riquíssima. E com certeza teremos muito mais para falar. E só agradecer mesmo. Obrigado a você. Obrigado a quem assistiu. Obrigado a quem vai ver depois. E sigamos, como eu sempre digo, a luta é grande, muitas lutas, muitas batalhas. A gente só vai descansar o dia que a gente viver num mundo plural, sem classes, sem opressão, sem Estado, sem burguesia, sem ricos e pobres, mas todos vivendo dignamente, em condições de serem o que são em sua plenitude. Obrigado. E só vou te fazer um pedido, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Escreva. É isso. Escreva porque você tem muito o que dizer. Obrigado, viu? Obrigado. Sejamos constelações. Isso aí. Sigamos. Tchau. Tchau.